Olá, novos dados do Amazon mostram que o desmatamento no Brasil segue descontrolado. Em março de 2021, a Amazônia Legal teve 810 quilômetros quadrados de seu território desmatado. Uma tragédia que encontra estímulo na prática antiambientalista do presidente Bolsonaro e de seu ministro Ricardo Salles. Na entrevista central de hoje, recebemos Denis Rivas, servidor do Instituto Chico Mendes. Ele relata a luta dos servidores contra o desmonte dos órgãos de fiscalização ambiental. Continue aqui com a gente. Eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. Luto, desespero, medo, desencanto. A pandemia que já nos levou mais de 400 mil pessoas também impôs sofrimento. Além dos contaminados, muita gente perdeu o emprego, a casa, não tem comida na mesa. A ativista feminista Sara de Roure convoca a reflexão sobre o que podemos fazer para transformar este desencanto em força de luta coletiva. Embarque imediato. Falar do sofrimento humano hoje não é alguma coisa diferente do que é falar sobre a política. A política no Brasil de 2021 só faz sentido se ela for capaz de responder às dores da vida. Cada um dos nossos sindicatos, organizações, associações, movimentos está encontrando muita gente dentro das suas fileiras que está sofrendo. E como é que nós estamos respondendo a esse sofrimento, a essa dor? Como nós somos capazes de falar sobre isso? Como nós conectamos com isso? Falamos, escutamos e juntamos as experiências difíceis de sofrimento. Se tem algo que muita gente já escreveu na história sobre como a experiência é determinante para construir consciência política. Nesse momento que a nossa experiência comum é a experiência de sofrimento, qual consciência política que nós vamos produzir a partir disso? Um programa político que responda aos desafios do Brasil nesse momento precisa ser um programa que converse com as nossas dores, para poder apresentar respostas de vida e vida para todo mundo. Com a média de mortes diárias acima de 3 mil e o ritmo de vacinação lento, o Brasil parece estar longe do fim desta crise, que além da contaminação do vírus, sofre também com a crise econômica e o descaso do governo Bolsonaro. Com isso, entidades e movimentos populares que compõem a campanha nacional Fora Bolsonaro redigiram uma carta que expressa o repúdio aos atos de Jair Bolsonaro e cobra vacina já para a população. Luísa Sansão traz outros detalhes. Trilhos do Brasil. Depois de recusar comprovadamente pelo menos 11 ofertas formais de fornecimento de vacinas contra o coronavírus, minimizar e satirizar a gravidade da pandemia, estimular aglomerações, pregar contra o uso de máscara, desrespeitar todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, fazer publicidade do chamado tratamento precoce e gastar milhões dos cofres públicos com hidroxicloroquina, o governo Bolsonaro levou o Brasil ao índice de segundo país com maior número de vítimas da doença em todo o mundo. Para a médica sanitarista e presidente da Abrasco, Gulnara Azevedo, é fundamental que o país adote um lockdown de 21 dias como medida emergencial contra o elevado patamar de óbitos e contaminações diários pela Covid. Nós, entidades da Frente pela Vida, várias entidades da área da saúde e organizações nacionais, estamos propondo um lockdown de 21 dias para que as medidas de restrição de circulação sejam adotadas e que o número de casos de infectados diminua, para que o sistema de saúde possa responder, possa atender adequadamente os doentes, para que as mortes sejam evitadas. É fundamental neste momento o Brasil entender que continua numa situação de gravidade, de emergência em saúde pública.
O coordenador nacional da Central dos Movimentos Populares e integrante da Frente Brasil Popular, Raimundo Bonfim, responsabiliza o governo Bolsonaro pela situação dramática em que o país se encontra. Grande parte dessas 400 mil mortes poderia ter sido evitada se não fosse a política negacionista, criminosa do governo Jair Bolsonaro, que sabotou desde o início as medidas de enfrentamento à Covid-19 e continua sabotando. Deputados federais da oposição protocolaram um requerimento que solicita a instalação de uma CPI para apurar os possíveis crimes cometidos pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Em abril do ano passado, Salles sugeriu ao presidente passar a boiada para desfazer a legislação que coíbe crimes ambientais. Agora pesa sobre ele a suspeita de tentar obstruir a investigação sobre extração ilegal de madeiras na Amazônia. Nayá Tauane nos lista a série de possíveis crimes pelos quais o ministro pode ser investigado. Nacional. Olá, Afonso. Ricardo Salles é considerado por ambientalistas uma ameaça global. Sua gestão como ministro do Meio Ambiente traz recordes de queimadas, desmatamento, grilagem e invasão de terras indígenas. Confira no VT os principais crimes que Salles está sendo acusado. O ministro é alvo de denúncias por dificultar as investigações de uma operação federal na Amazônia, envolvendo extração de madeira ilegal, além de ter paralisado recursos no combate a incêndios nos biomas brasileiros. Nilton Tato, deputado federal pelo PT e da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, expõe a urgência da instauração de uma CPI contra Salles. Na prática, é uma forma de impedir a fiscalização e a prática de crimes, criando obstáculos para quem é pego cometendo infrações ambientais como o desmatamento. Estar no cargo de ministro não dá liberdade para atuar a favor de criminosos. Assim como Bolsonaro, Salles sustenta o discurso que nega as crises climáticas e ambientais. Em 2019, ele tentou cancelar a Semana do Clima da América Latina, em Salvador, alegando que o aquecimento global não é uma questão prioritária. Sueli Araújo, do Observatório do Clima, aponta mais ações irresponsáveis de Ricardo Salles. O que chama a atenção é um ministro do Meio Ambiente, no lugar de mandar seus agentes, por exemplo, os agentes do IBAMA, ajudarem a Polícia Federal a completar a análise da madeira, a finalizar a operação, né? Ele já de pronto se colocou em defesa dos madeireiros. A reportagem procurou o Ministério do Meio Ambiente sobre a possível criação de uma CPI para investigar a pasta, mas não obteve resposta até o momento. No Brasil, houve um aumento do desmatamento de 216% agora no mês de março em relação ao mesmo período do ano passado. A única forma de impedir o avanço deste crime é com fiscalização, mas com um corte de 240 milhões no orçamento do Ministério do Meio Ambiente, os órgãos fiscalizadores estão sendo desidratados. Na entrevista central, o servidor do ICMBio, Denis Rivas, revela as artimanhas burocráticas do governo federal para enfraquecer as ações de fiscalização contra os crimes ambientais. A entrevista é de Jonatas Campos. Entrevista Central. Conversamos hoje com Denis Rivas. Ele é servidor do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Ele também é presidente da Associação de Servidores de Carreira do órgão. Denis, em outras entrevistas, você já havia dito que pode haver um apagão nos trabalhos do ICMBio. Eu lhe peço uma explicação sobre essa sua afirmação e se esse apagão tem a ver com a falta de servidores ou também com a falta de verbas. A gente está com o menor orçamento no Ministério do Meio Ambiente em 21 anos. No dia seguinte, a participação do presidente naquela cúpula do clima, ao invés de aumentar o orçamento, na verdade, o que foi sancionado foi a redução em mais 240 milhões de reais.
Então, o orçamento é ridículo, ele não dá conta de toda a missão do Instituto Chico Mendes, nem do IBAMA, nem do próprio Ministério do Meio Ambiente. Mas o pior de tudo é a ocupação de cargos estratégicos, importantes, técnicos, por pessoas desqualificadas, sem conhecimento e sem a intenção de cumprir essa missão constitucional de proteção ao meio ambiente, de garantia de um meio ambiente saudável para a atual e para as futuras gerações. Você falou dessa perda de orçamentos dos fundos internacionais, mas também o orçamento para o ICMBio e para o meio ambiente para 2021 foi o menor dos últimos 20 anos. Qual o impacto dessa falta de orçamento para o trabalho de fiscalização, de pesquisa dos servidores? Bom, o impacto é não ter condições de ir a campo, não ter condições de contratar as brigadas de combate a incêndios florestais, que já eram para estar iniciando a contratação agora, em maio, e a falta de condições de trabalho naquilo que é mais burocrático também, né? Mais de 500 servidores do IBAMA assinando um documento técnico demonstrando que a instrução normativa conjunta editada pelo Ministério do Meio Ambiente inviabiliza a fiscalização, independente dos recursos, independente do pessoal. Burocraticamente, eles criaram uma norma inexequível e ameaçando os servidores que perderem prazos extremamente reduzidos. Então, são com estratégias desse nível de baixeza que a gente está tendo que lidar. O governo Bolsonaro tem criado mecanismos burocráticos de atrapalhar o serviço do servidor, porque ele não pode ser demitido de qualquer forma, né? Então, você pode nos explicar o que significou isso, essa mudança burocrática para que o servidor não multe quem comete desmatamento? Chama muito a atenção nessa instrução normativa é que você, ao constatar um ilícito, você faz um relatório para um superior que não é identificado nessa instrução normativa e esse ato, né, não tem prazo nenhum para que esse superior hierárquico valide esse relatório, né, que não dá nem para chamar de multa ainda. E quando esse superior hierárquico decidir validar esse relatório, né, aí o fiscal tem uma série de prazos de 5 dias que, se ele não cumprir com esse prazo, ele pode responder a processos administrativos. Então, ele tira o poder do fiscal de trabalhar e realizar a sua função, que é aplicar a legislação ambiental através da multa, e coloca no lugar uma série de armadilhas burocráticas. Cultuar a ancestralidade e a memória de cuidado da natureza. Este é o objetivo do livro Eu Mais Velha, Cura, Fé e Ancestralidade, que narra os saberes das curandeiras do litoral do Paraná. A dica é da autora da obra, Bianca Serviciuk. Parada Cultural. Olá, eu me chamo Bianca, sou idealizadora do projeto Eu Mais Velha, Cura, Fé e Ancestralidade, e estou aqui hoje para fazer um convite para vocês, que é mergulhar nas águas do litoral paranaense, para conhecer as práticas ancestrais de cura das comunidades tradicionais caiçara e guarani-imbiá da região. Estes saberes estão no livro Eu Mais Velha e foram retratados pelas pessoas da região, especialmente por 7 mulheres, curandeiras, benzedeiras, raizeiras e parteiras, com as quais convivemos ao longo de 18 meses. O livro contém fotos incríveis da Georgia Prates, ilustrações botânicas belíssimas da Dilma Nascimento. A publicação é pela Arte Editora e o projeto foi contemplado pelo edital Rumos Itaú Cultural. Você pode adquirir o livro através do link no perfil @eumaisvelha. Aproveitar e convidar vocês para seguir a gente. Até já! Excelente dica da Bianca. Eu fico por aqui. Se você quer rever este ou outro conteúdo, acesse o nosso Instagram, @Programa Central do Brasil. Até mais!
Social do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.